No vídeo, transforma um trator de brinquedo no pior pesadelo para o tendão de Aquiles. Este vídeo é patrocinado pela Congro e sua impressora 3D 500 Gigante. Falo mais sobre eles mais tarde. A economia global é estimada em cerca de 100 trilhões de dólares. Pode ser difícil entender um número tão grande. Para perspectivar, só que o mercado de tratores de esteira vale 7 bilhões de dólares anualmente. Além disso, você pode adquirir um mini trator de esteira funcional. Certamente, há um amplo mercado para tratores de esteira, porém a quantidade de pessoas no mundo também permite a existência de um mercado para mini tratores de esteira. Um mercado capaz de sustentar uma empresa que só produz mini tratores de esteira. Sente-se sob uma árvore e pense um pouco. É selvagem. Há muitas pessoas. Incrível que isso realmente exista. É como um trator, mas pequeno. É feito de aço legítimo e pesa 60 libras. Ele até tem hidráulica real que você precisa encher com fluido hidráulico real. Então isso é bem legal. Mas a grande pergunta que eu tinha era: ele pode fazer um trabalho real? Então eu o levei para fora para descobrir. Com a hidráulica, você pode controlar a altura da lâmina e a altura do arado. Você pode ajustar a inclinação e o ângulo da lâmina do arado. Não é fácil operar tudo isso ao mesmo tempo, além de dirigir, com um controlador padrão de avião RC de 2 bastões. Controlar cada trilha, movendo para frente e para trás os bastões esquerdo e direito, é bastante intuitivo. Empurrar os bastões lateralmente controla a hidráulica, o que não é intuitivo e exige sério. Tempo para se acostumar. Percebi que escavar meu quintal é exigente em relação aos tipos de solo. O solo aqui era denso, lamacento e cheio de ervas daninhas. Isso se mostrou um terreno difícil para um mini trator. A lâmina dianteira não conseguia escavar o solo sem que a esteira deslizasse, e o arado se prendia facilmente em ervas daninhas e raízes. Isso ocorre principalmente, pois ao diminuir o tamanho de um veículo, a área de contato com o solo reduz mais devagar que o peso do mesmo. Embora este modelo seja 1/14 do tamanho de uma escavadeira real, sua tração é muito inferior a 1/14 da de uma escavadeira real. Por isso, só funciona em solo solto e seco. O solo do meu quintal é muito compacto. Vamos levar isso para a cidade e ver o que pode fazer. Esse cascalho mais grosso pode ser difícil para ele. Se essas pedras fossem ampliadas 14 vezes, até uma escavadeira teria dificuldades com elas. Ele manda bem no parque de skate. As esteiras de metal talvez não ofereçam a tração desejada, mas são capazes de executar o trabalho. No futuro, talvez tenhamos mini tratores limpando o lixo das nossas cidades. Seria incrível, não? Essa escavadeira é ótima para empurrar folhas. Não vai substituir seu soprador de folhas ou ancinho logo, mas move as folhas eficazmente. Levaria o dia todo para limpar as folhas de um pequeno quintal, mas tudo bem. Essa coisa não serve para varrer folhas. Seu papel é parecer adorável e divertir homens entediados com dinheiro. Se pensar, é o mesmo trabalho de uma stripper. A única diferença é que este trator não pode ser seu terapeuta. Ao tentar dialogar com ele, sua resposta será um traço divertido. Ele tem um alto-falante embutido que faz barulhos de motor e buzina. Essa coisa pode não cavar buracos no meu quintal, mas consegue lidar com a folhagem? A lâmina frontal não corta as ervas ao raspar o chão, mas as empurra, fazendo o quintal parecer menos selvagem, o que é bom. Na verdade, tratores são geralmente usados para limpar árvores, o que acho bom. Acredito que as ervas daninhas no quintal são uma versão reduzida disso. Vejam eles caindo sem a mínima chance. Além de derrubar ervas daninhas e tirar o lixo, essa coisa acabou sendo... talvez não seja o investimento mais prático. Para valer a pena no meu jardim, precisará de modificações sérias. Bulldozers usados em trabalhos florestais geralmente têm um acessório especial, como uma gaiola de lança, ideal para um apocalipse zumbi. Então, meu bulldozer talvez precise de algo.
Estes são os dois potentes motores sem escova que aceleraram meu Snowcat de tração direta a 80 km/h. Neste projeto, eles serão usados para movimentar essas lâminas de serra com 3,5 cavalos de potência cada. Usei um guia impresso em 3D para perfurar buracos nas lâminas de serra para montá-las nos motores com uma furadeira de bancada. Os buracos serviram para montar as braçadeiras de cubo, fixando as lâminas no eixo do motor. Em seguida, usei o on-shape para projetar a peça que uniria os motores, suportaria seus eixos e os conectaria ao trator de esteira. O on-shape é ideal para projetos amadores por ser gratuito e operar via navegador web, tornando o processo de abertura e criação de peças rápido e simples. Todos os dados na nuvem facilitam o compartilhamento e colaboração de arquivos. Confiram meu design no link da descrição, se interessados. Em seguida, imprimi o grande suporte de lâmina na Congro 5000. Esta impressora 3D, com volume de construção de 500 por 500 milímetros, tinha muito espaço ao imprimir essa peça. Estou gostando bastante desta impressora até o momento. Inicialmente, temi que seu grande tamanho prejudicasse os detalhes finos, mas isso definitivamente não aconteceu. Esta bench que imprimi ficou ótima, mesmo vindo de uma impressora grande. Camas de impressão grandes geralmente dificultam a aderência da primeira camada e o nivelamento. Porém, a T500 tem um eficaz mapeamento de contorno da cama de impressão, diferentemente de outras impressoras grandes não mencionadas. A T500 permite observar claramente o movimento do eixo Z alinhado ao contorno da cama. Ao final do vídeo, mostrarei outro projeto feito nesta impressora, explorando seu grande volume de construção. Por agora, vamos continuar com a construção. Instalei rolamentos de esferas nos eixos e parafusei placas de montagem de motor de alumínio de 1/4 de polegada remanescentes do Snowcat de acionamento direto. Estou usando eixos de alumínio sólidos de 15 mm para as lâminas, cortados no tamanho adequado e inseridos nos rolamentos na montagem da lâmina. Estou adaptando o eixo de alumínio de 15 mm com este acoplador de braçadeira para eixo do motor de 10 mm. Os motores são fixados nas placas e montados. As lâminas de serra são fixadas nos eixos com os cubos do kit Snowcat. Para instalar a montagem no trator, fiz buracos nas laterais da lâmina e construí uma estrutura de madeira ao redor do trator para suportar o peso dos motores e lâminas de serra. Parafusei todo o conjunto pelos buracos que fiz na lâmina. Montei os controladores de motor com peças 3D e solicitei ao Ethan que soldasse um ressalto na lâmina para uma banda elástica ajudar a suportar o peso das lâminas de serra. Assim, nem tudo se apoiava nos hidráulicos. Contudo, pesava 34 quilos dando trabalho. Bastante ridículo. Ok, vamos tentar com uma bateria 12S agora. Sim, isso é muito assustador. A construção do trator com lâmina de serra estava pronta para teste no quintal. As lâminas de serra pareciam funcionar. Elas cortaram facilmente as vinhas finas. Elas também conseguiam cortar madeira mais grossa, mas as lâminas de serra, ao girar para dentro, geralmente só puxavam e rachavam ao meio. Acabei mudando a direção da rotação da lâmina mais tarde. Vamos lá! Percebi que veículos de construção RC não são tão robustos quanto os reais. Pedaço de lixo! Um elo da esteira partiu ao meio. Consegui pedir uma substituição, felizmente. O design da esteira deste objeto é péssimo. Os pinos que unem os elos da esteira são apenas pressionados e mantidos pela fricção. Como descobriria depois, essas coisas se soltavam frequentemente. Após cada passeio, era necessário martelá-las de volta. Usei Loctite vermelho para fixação mais permanente e lubrifiquei os pinos para diminuir a fricção. Os elos de trilha que pedi vieram com um novo tipo de pino, fixado por uma cabeça de parafuso, o que é bom. Após o conserto da trilha, veio outro teste, agora com uma câmera super slow-mo. Ei, o que você tem aí, Anselmo? Tenho a
novos recortes de grama na direção da lâmina do trator, redirecionando-os para cima e para fora, similar a um soprador de neve. Minha ideia era fazer as lâminas girar para dentro, puxando os galhos para a lâmina oposta, cortando-os. Mas isso não funcionou bem, pois galhos maiores apenas ficavam presos, não cerrados. Tinha uma espuma montada aqui na frente para tentar manter os galhos longe do ponto de convergência das lâminas, mas não ajudou muito. Então decidi mudar a direção para que as lâminas girem para fora. Ok, de volta ao trabalho. Cortando a grama. Juro, só deixo a grama alta para testar o trator. Geralmente gosto de usar meu tempo livre para aparar a grama de 7,5 para 5 centímetros. É realmente ótimo. Brincadeiras à parte, isso funciona bem como um cortador de grama. Cuidado para não girar muito, as esteiras podem cair. Antes de eu inverter a serra, os restos de grama se acumulavam contra a lâmina do trator e meio que entupiam o sistema. Inverter as lâminas da serra evitou entupimentos. Agora, vamos testar em materiais mais espessos. Estes são muitos caules mortos que cresceram no ano passado. A escavadeira os cortou facilmente. Esperava que as lâminas giratórias empurrassem a vegetação cortada para os lados, mas não foi o caso. Ele simplesmente se acumula à frente e acima da escavadeira. Isso não parece diminuir a velocidade, no entanto. Ele apenas continua avançando. Aqui estão algumas videiras desgrenhadas de amora. Ao contrário dos galhos secos de antes, esses são realmente fortes e espinhosos. As lâminas de serra cortaram as videiras sem problemas, mas depois ficaram presas no trator. Às vezes ele tinha dificuldade para se mover, mas acabou conseguindo fazer o trabalho. Agora vou ao quintal tratar das ervas daninhas de cavalinha. Com quase 1 metro de altura, essas coisas são tão espessas que fazem o trator desaparecer ao entrar. Existem muitas trepadeiras de glória da manhã fortes que se enroscam facilmente nas coisas. As lâminas cortam tudo facilmente. O maior problema foram as esteiras delicadas do trator, que não lidam bem com excesso de direção por deslizamento. Por isso, movo-me mais para frente e para trás do que girando. É gratificante ver o trator derrubando ervas altas. A vantagem de ter lâminas de serra na frente é que ele corta a grama diretamente, ao invés de empurrá-la como um cortador normal, facilitando a passagem por material alto e espesso. Veja esta foto antes e depois. Incrível! Adquira o seu por apenas $2.000. Parece um trator do exército camuflado. As lâminas de serra tornaram mais prático, mas limitado pelas esteiras. Parece ser para uso em caixa de areia. Empurrar terra de vaso é viável. Pode ser um bom upgrade para o seu jardim. Se não corresponder ao meu desejo por uma máquina de apocalipse zumbi, vai consumir toda a vegetação, certo? A melhor opção que encontrei foi um cortador de flail. Colin e eu alugamos um para usar e também para atender reclamações dos vizinhos sobre nosso quintal desorganizado. Basicamente, é um cortador de grama para mato espesso, ao invés de uma única lâmina giratória como os cortadores normais. Possui um tubo giratório com várias facas em forma de V, chamadas flails. Eles podem girar para evitar quebras ao atingir algo duro, continuando a girar. O cortador de flail lidou bem com tudo, exceto tocos de árvores semi-apodrecidos. Não foi eficaz com esses, mas deu a impressão de que tentamos limpar o quintal. Cortadores de flail maiores são acoplados a tratores para limpar rodovias. Talvez construa um mini para o trator de esteira. Seria interessante, mas preciso de uma oficina de metal. Voltando à impressora Congrut 500, seu principal atrativo é o tamanho. Queria imprimir algo que aproveitasse totalmente seu volume de construção. Usei o Onshape para criar uma fonte gigante feita de xícaras de chá pequenas que se derramam umas nas outras. Depois, inseri o G-Code no T500 e iniciei a impressão.
Era para ser uma impressão de 4 dias. Percebi que o design era complexo por conta de todas as partes finas e saliências íngremes. Após falhar, decidi diminuir para 1/3 do tamanho original e tentei novamente. Demorou algumas iterações para adicionar suportes e minimizar as saliências. Mas finalmente consegui imprimir. Cortei alguns suportes e inseri um tubo de silicone no quadro. O tubo conectava-se a 2 bicos de resina, que formariam vedações na base da xícara superior e no reservatório base. Conectei uma pequena bomba de água e enchi os tubos com água. Surpreendentemente, as impressões FDM não vazaram água. Pensei que precisaria revestir as superfícies com epóxi, mas não foi necessário. Ela espirrou inicialmente, suando como água gotejando, mas molhou a mesa. Descobri que, ajustando a tensão de entrada da bomba, o fluxo poderia se tornar laminar e a água não espirraria. Colocarei o link do OnShape na descrição para quem quiser fazer essa fonte. Mas eu não aconselharia imprimir assim, minha impressão mal funcionou. A estrutura de suporte deve ser alterada para melhorar a impressão. Então, esta fonte não acabou aproveitando todo o volume de construção do T500, mas usou quase todo o eixo Z. Então isso é legal. Recomendo fortemente esta impressora para quem deseja imprimir coisas grandes. Ele também tem um extrusor direto e firmware clipper integrado. Link na descrição para interessados. Inscreva-se, né? Obrigado por assistir. Tchau.